vou começar o meu negócio digital. Já estou vendo o mercado, estou analisando o mercado, resolvi que eu vou fazer minha conta lá no Hotmart ou na Eduz, Legal. e aí vou Legal. começar. Começo como pessoa física ou começo como pessoa jurídica? Tá bom. Como é que é esse negócio aí? Vamos lá, ó. As vantagens e desvantagens aí de cada uma delas aí. Tá bom. A lei principal que rege pagamento de impostos para pessoas físicas é a lei do imposto de renda, tá? Então, essa é a lei que dirige ou que orienta as pessoas do que elas vão pagar de impostos ou não. A lei, hoje, ela está teoricamente defasada, tá? Tem motivos técnicos e fiscais para isso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu quero deixar claro com relação a esse assunto é o seguinte: a tabela, ela tem algumas faixas, né? O que são as faixas? Ela diz o seguinte, assim, a regra geral é: se você recebe até um valor lá que, se eu não me engano, acho que até R$ 1.900 mais ou menos, né? A lei que ela foi definida a partir de janeiro do ano passado. Teoricamente, ela teria que ser atualizada a cada ano, né? Mas, em função de arrecadação que o governo, esse momento que a gente está passando, o governo escolheu não atualizar a lei, tá? Isso, tecnicamente, traz lá um aumento de impostos, tá? Mas não é o mérito daqui do assunto de hoje. Então, a primeira faixa dessa tabela, ela diz que se você recebe até R$ 1.900, você está isento do pagamento do imposto de renda, tá? Conforme você ultrapassa essa faixa de rendimentos mensalmente, né, você começa a entrar em outras regras para pagar impostos, tá? Então, para a regra geral, dentro desses R$ 1.900, é que permite a isenção de não pagar impostos. Passou disso, aí a gente já começa a pensar em abrir ou formalizar algum tipo de estrutura jurídica, porque aí vai ser mais vantajoso você começar a pagar impostos pela empresa versus pagar imposto pela pessoa física, tá? Esse é o motivo principal. Tem outros motivos para você fazer isso, tá? O outro motivo que eu gosto de conversar com clientes que eu tenho é que quando você abre um CNPJ, dependendo do negócio que você tem, você começa a ter abertura para lidar com outras empresas, né? Porque a gente tem um outro ponto que é muito importante, que é a relação trabalhista. Então, assim, às vezes você tem a oportunidade de participar de um negócio com outra empresa, tá? E aí a gente está indo além desse mercado digital, que as pessoas também precisam expandir os seus limites, né? E não ficar só ali na frente do computador, achando que aquilo vai resolver os problemas financeiros da vida dela. Ela precisa expandir os horizontes dela, tá? Então, ter uma relação entre CNPJs ou pessoa jurídica para pessoa jurídica abre outras possibilidades de negócio. Quando você vai ao banco, outro motivo esse, né, agora. Quando você vai ao banco, as linhas de crédito para pessoas jurídicas são mais vantajosas se você comparar com pessoa física, tá? E, enfim, tem vários outros motivos, né? Mas esses são os principais, são os que eu gosto de falar, né? Cada um vai ter o seu motivo para ter um CNPJ, tá? O primeiro motivo é a questão de impostos, tá? Então, a primeira faixa é dos 1.900, e depois tem esses outros motivos aí. Joia? Show, bem legal. Mas assim, então, só para a gente dar aqui uma aqui, então, vale a pena ter um negócio, abrir um negócio, se você tiver um rendimento menor que R$ 1.900, Exatamente, né? exatamente. Ou dizer, maior que 1.900, né? Abrir um negócio, abrir uma empresa, um CNPJ, se o rendimento for maior que 1.900. Isso. Menor, tranquilo, posso me manter ele na Vai pessoa física. operar, até porque, dependendo do negócio, você ainda está validando a sua ideia para saber Então, se aquele negócio faz sentido para as pessoas, né? Aquilo vai adicionar algum valor, vai ajudar a pessoa a resolver um problema que ela tem, sim, vai fazer com que ela economize tempo, né? sim, sim, Então, sim. tudo isso são hipóteses, né? As ideias, possibilidades, o achismo
que o empreendedor tem na cabeça dele, né? Mas que ele não tem certeza se aquilo vai dar certo ou não, né? Com certeza. Então, ele precisa começar a vender os produtos dele antes de pensar nisso. Quando ele começar a vender, começar a criar uma estabilidade no faturamento que ele vai ter, aí a gente começa a ir para um outro nível, né? Então, eu costumo dizer que é o seguinte, quando as pessoas jogam videogame, né? Você começa na primeira fase, e aí você está jogando o joguinho lá, é bem simples de você passar da fase lá, vai matar os monstrinhos, vai pulando na cabecinha lá, pegando as moedinhas e tal. Agora, quando você vai passando as fases, você vai precisando de novas habilidades para jogar. Senão você vai lá, chega no desafio que você tem que passar para ir para o próximo estágio do jogo, e aquele desafio você não consegue passar, porque você está pensando do jeito de pegar as moedinhas e matar os monstrinhos pulando na cabeça deles. Está lá na primeira fase. Né? Isso. Quando você vai para outro estágio, você precisa pensar de outro jeito. Uma empresa é igualzinho. Então, quando você começa a avançar nesse sentido, aprender coisas novas, crescer o seu negócio, você vai começar a precisar de outras habilidades. Essa é uma delas. Você vai ter que mudar de fase. Você agora está como pessoa física, trabalhando lá na poltrona de casa, né? Ou seja lá de onde for, e aí você vai começar a pensar em, agora eu preciso ter um negócio, vou ter que pagar um pouquinho de imposto aqui, e aí assim sucessivamente. Talvez você precise abrir uma conta no banco de pessoa jurídica, e aí a gente vai avançando. Beleza? Não, show. Muito bom. Eu vejo que isso é uma agonia que o pessoal tem, que quando vai começar um negócio, elas sempre já criam aquela grande expectativa, não, que eu vou faturar já os 6 dígitos de cara, então já tem que montar uma mega de uma empresa limitada, com uma SA para faturar milhões, né? E assim, tu pode fazer como tu falou, tu vai nesse passo a passo. Então, deixa eu sentir como é que vai ser as coisas e vou crescendo à medida, porque, por exemplo, a gente vai ver até hoje a história do MEI, o MEI, para te abrir um MEI é muito rápido, é instantâneo quase, né? É um cadastro, preencher, você já sai com um CNPJ, e a partir daí você já começa a trabalhar como uma empresa, né? Registrada. Exatamente. Então, esse passo a passo... Só um parênteses, Dave, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Eu consigo compartilhar minha tela aí? Pode ver, manda ver. Então, vamos lá. Para o pessoal ver aí, vocês estão conseguindo ver aí a tela? Sim, estão vendo. Então, vê se consegue aumentar um pouquinho, porque ficou meio... Aí. Aqui ficou bom? Foi demais. Agora ficou bom. Aqui, ó. Agora tá bom, né? Vamos ver aqui, ó. Pronto. Então, esse daqui é o site da Receita Federal, tá? Aqui é direto na fonte. Eu não sei se tem como... Será que eu consigo te passar esse link aí? Você consegue publicar aí pra galera? Pode ser. Joga aqui no chat que eu compartilho aqui. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Chat. Vamos ver aqui. Para negócios digitais aqui, tal. Depois você compartilha com o pessoal aí, tá bom? Legal. Bom, como que funciona? Essa daqui é a página onde tem a tabela oficial do imposto de renda, tá? Tem vários assuntos aqui, tá? O que interessa é essa daqui, ó. Tabela de incidência mensal. Essa tabela aqui, deixa eu só ver aqui, ó. É isso mesmo, ó. A última publicação dela não é nem de 2016, é de 2015, tá? Então, de 2015, era esse valor aqui, ó. Até 1903,98, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Tá zerado aqui a alíquota percentual e a parcela a deduzir também. Então, o que interessa aqui, nesse caso, é só essa primeira linha, tá? Beleza? Perfeito. Só essa primeira linha. Tecnicamente falando, né, como eu fiz um comentário aí antes, essa tabela, ela teria que ter sido atualizada todos os anos, né? Ele sempre atualiza no começo do mês de janeiro, fevereiro no máximo. Mas, assim, em função de necessidade de arrecadação, né? Então, o governo decidiu manter as tabelas do valor que está, né? Então, isso traz automaticamente um aumento de carga tributária que é invisível, tá? Mas, sim, para fins da nossa discussão, isso daí que precisa ser compartilhado aí, divulgado para as pessoas aí. Então, é com base nesse valor. Pode ser, talvez, um dia, quem sabe, contudo, entretanto,
talvez em 2018 eles atualizem, né? Mas eu acho que é difícil. Tá bom? Beleza, show. Legal. Show de bola? A gente vê muito que até os próprios gateways de pagamento, né? Quando você vai fazer lá o cadastro, eles também têm essa explicação justamente nesse sentido. Ó, quando você vai se cadastrar como pessoa física, você tem um limite de retirada até mensal, né? Que é esses 1.900. E quando pessoa jurídica não tem esse limite, né? Você pode retirar o dinheiro, né, que você faturou total, né? Isso, exatamente. Mas, assim, vamos lá. Comecei a vender, comecei a faturar, meus primeiros reais já estão entrando, estourei esse limite dos 1.900, já comecei a faturar um pouco mais. Aí, qual que é o próximo passo? Passando de fase, como tu falou no game. Passando de fase, é isso aí. Então, próximo estágio, né, seria a pessoa já começar a se preocupar em pensar em ter uma empresa, tá? Qual o principal, os 3 motivos principais, né? Redução de impostos, tá? Facilidade de relacionamento para realizar outros negócios, tá? E também, se for o caso, tem alguns negócios que eles precisam de dinheiro para crescer, né? Então, às vezes, alguns tipos de negócios são muito inovadores ou que você consegue escalar muito rápido. A quem acaba entrando com dinheiro, às vezes, são investidores, né? Ele não vai investir numa ideia ou numa pessoa, ele vai investir numa empresa, tá? Então, se você já tiver estruturado para isso, já facilita, tá? Então, hoje a gente tem aqui no Brasil 4 tipos principais de sistemas de impostos, né? E também, curiosamente, são 4 tipos também de estruturas jurídicas, tá? A gente tem hoje, falando assim, nos tipos de empresa que podem ser abertos, né? A gente tem um tipo de empresa que chama empresa individual, né? Que a pessoa acaba abrindo sozinha. Ela é a única sócia da empresa, tá? Nós temos um outro tipo de empresa que a gente chama de sociedade limitada, tá? E aí é onde você consegue trazer outras pessoas para participar da sua maluquice lá, né? Porque no começo é uma maluquice, né? Ninguém, às vezes, estava ali testando um negócio, as pessoas acham que você é maluco, né? Aquelas coisas lá, que a gente já passou por isso. Então, você chama outros malucos para participar com você. Aí você acaba abrindo uma sociedade. Um outro modelo é um outro tipo de estrutura que chama empresa individual de responsabilidade limitada, tá? É uma empresa que você abre sozinho, né? Mas ela tem uma limitação de danos, tá? Eu vou daqui a pouco contar o que é isso. O último modelo de tipo de estrutura de empresa são as SAs, né? Que são as empresas que abrem capital na bolsa ou abrem capital, não necessariamente na bolsa, né? Então, esses são os 4 tipos de empresa, tá? Qual que é a diferença entre elas? Não tem nada a ver com impostos, tá? Então, uma coisa que as pessoas estão acostumadas a ver por aí é que confundem, né? Não, quero abrir uma ME, quero abrir uma sociedade limitada, eu vou abrir uma microempresa. Então, cada coisa é uma coisa diferente, né? Então, eu vou aproveitar também aqui para explicar qual que é a diferença de uma coisa para outra, tá? Então, esses 4 tipos de estrutura jurídica, né, como o pessoal advogado gosta de falar, eles servem especificamente para colocar limitação do tipo de dano que você pode ter quando tem um negócio, tá? O que eu quero dizer com sofrer danos no negócio? Então, vamos lá, voltando àqueles 4 tipos de empresa, a empresa individual normal, ela não tem esse tipo de proteção, tá? E esse tipo de proteção, ele existe, assim, esse tipo jurídico, ele é para os MEIs, né? Então, quando você abre um MEI, um microempreendedor individual, que eu vou falar daqui a pouco, ele já cai nesse tipo de estrutura de empresa. Não tem nenhum tipo de proteção jurídica, tá? Só existe isso nas sociedades limitadas, tá? Por isso que ela chama limitada.
Porque existe a limitação da responsabilidade, de você sofrer danos de acordo com o capital social da sua empresa. E a empresa individual, o senhor Eireli, aí, como você gosta de chamar, ele tem uma limitação que ela é um pouco maior, só que quando você trata de negócios, ela acaba sendo pequena. O Eireli, ele obrigatoriamente, ele é obrigado a registrar um capital social de 100 vezes o salário mínimo, quando você abre a empresa, tá? Então, para um negócio que vai ser grande no futuro, é pequeno. Então, o salário mínimo hoje está em R$ 937 reais, tá? Então, você já começa o seu negócio com uma limitação de responsabilidade de R$ 93.700 reais, tá? Para algumas pessoas isso pode ser pouco, para outras pode ser muito, tá? No mundo dos negócios, quando você começa a construir negócios e o negócio começa a ficar grande, você começa a ter funcionário, isso passa a ser um número pequeno, tá? E as SAs, elas são autônomas nisso, elas não têm responsabilidade. Com relação, quando você abre uma SA, o capital social da empresa já é de milhões de reais, é um negócio já muito grande. Você já tem advogados, já quando entra nesse nível. Então, eu não vou ficar entrando no mérito desse tipo de empresa, porque não vai acontecer isso agora, né? Agora não, mas em breve sim, tá? Então é isso. Então, os tipos jurídicos de empresas, eles servem para isso, tá? Agora vem a outra parte, que são os sistemas de pagar impostos, né? Nós temos a opção de escolher quando a gente vai abrir um negócio. A gente pode falar assim, ó, eu quero abrir um negócio já com esse tipo específico de impostos. Então, nós temos essa opção. Não significa que quando você abre um tipo de empresa específica, você automaticamente é obrigado a escolher um sistema para pagar impostos pela sua empresa, tá? Então, eu vou começar explicando, aí vai ficar claro isso, tá? Quando você abre, né? Então, a gente tem 4 principais tipos de impostos aqui no Brasil. 4 sistemas. A gente tem o Simples Nacional. Nós temos um outro sistema que chama lucro presumido, tá? E esses 2 sistemas são sistemas que talvez para a audiência de vocês seja o que talvez é o que vai ser mais usado por eles, tá? Eu vou falar os outros 2 a título de curiosidade. Existe um outro sistema que chama lucro real, tá? Que geralmente quem se beneficia desse sistema são as grandes indústrias, grandes empresas, que são gigantes, têm filial em todo quanto é lugar do planeta. E aí eles usam esse sistema. E tem um outro sistema que ele é mais difícil de ser encontrado, que chama lucro arbitrado, né? Tem alguns negócios que você tem uma certa dificuldade de identificar quando que a empresa faturou, quanto que ela teve de lucro. E aí a Receita Federal vai lá e fala assim, ó, é o seguinte, já que você não consegue me falar quanto você fatura, eu vou falar quanto que você fatura. É bem assim, tá? E aí ele vai lá e dá a canetada e fala, você vai pagar isso, tá? Mas não é o perfil de vocês aqui. Ou seja, então, a banca nunca perde. A banca nunca perde, exatamente. Então, os 2 principais sistemas que talvez seja interessante todo mundo aprender aqui, e esse negócio da gente educar as pessoas a manusear empresas, faz parte do desenvolvimento de passar de fase, tá? É um erro a pessoa achar, isso aí eu vou delegar para outra pessoa. Ou você faz, ou aprende esse negócio, ou você tem um grande risco de ser passado para trás, né? Ou ser enganado por alguém, ou alguém falar que é uma coisa para você acreditar cegamente naquilo e aquilo estar te prejudicando, tá? Então é importante que você tenha educação para você resolver alguns problemas por conta, tá? Não que você vai fazer tudo isso na sua vida, mas você precisa aprender a escolher. E aí depois, se outra pessoa vai fazer isso para você, é ótimo, porque aí você terceiriza esse problema e você foca no que importa para o seu negócio. Razoável. Então, quando você tiver um negócio que já tem um pouco de tração, você já vai estar mais maduro ou já vai estar um pouco mais preparado para lidar com esse tipo de situação, você possivelmente pode ter a opção de escolher por esse sistema de impostos, tá? Em alguns casos, ele é até mais vantajoso que o Simples Nacional, tá? As pessoas falam, não, faz no Simples. Depende. Então, tem que ser analisado, você precisa contratar um contador para analisar esse negócio junto com você, né? Não vai tomar esse tipo de decisão sozinho.
Eu imagino que os meus colegas consigam ajudar você, né? Eu sei que tem alguns que, infelizmente, deixam um pouco a desejar, mas, né, é como em toda profissão, né? A gente tem profissionais bons e profissionais que às vezes param no tempo, enfim. Então, voltando aí, a gente só tem agora na mão o último sistema de pagar impostos, que é o Simples Nacional. Esse sistema é dividido em duas partes. Ele é dividido no MEI, certo? Porque as pessoas acham que o MEI ele é uma entidade independente. Não, ele já é uma segregação de um outro sistema, né? Então, a gente tem dois sistemas. O MEI, que faz parte do Simples Nacional, e o Simples Nacional puro, tá? O MEI é como se fosse o produto de entrada do governo, né? Então, você tem lá um sistema que é extremamente simplificado. Ele foi criado por um objetivo que, na minha opinião, não é o objetivo que as pessoas desbravam aí aos quatro ventos, né? O único objetivo do MEI é aumento da arrecadação do INSS, tá? Mas isso não vem ao caso. Então, existe o MEI e existe o Simples Nacional puro. O MEI, para que serve? Serve para aqueles negócios que são localizados em bairros, né, que atendem as pessoas que moram lá na região. E aí eles, muitas das vezes, não têm um CNPJ, não são formalizados, né? Não pagam, não tem nenhum tipo de plano B, caso precisem de aposentadoria. E aí permite que você fature até 60 mil, né? Até o final desse ano. E para o ano que vem, esse limite é ajustado para, se não me engano, 81 mil reais por ano, tá? Então, até esse ano, se você faturou, sei lá, em torno de... passou dos 1.900, né? Ou está naquela situação do Marcelo, você pode abrir o MEI e faturar até 60 mil no ano, tá? Ou uma média de 5 mil reais por mês, tá? Aí você vai falar, nossa, Marcílio, mas se eu faturar 10 mil no mês, o que acontece? Ia fazer essa pergunta para você agora. Então, você até pode faturar, só que a comunicação para o MEI, para você informar o governo se você vai permanecer nesse sistema ou não para o próximo ano, ela é feita uma vez por ano até maio do ano seguinte. Então, por exemplo, nós estamos em agosto de 2017, né? Hoje, exatamente no dia 29 de agosto, e você resolve abrir um MEI hoje, certo? Vai lá, vai abrir, e aí você vai ter 60 mil para faturar, tá? Qual é a exceção? A exceção é quando o cara vai lá e estoura de cara, fatura 70 mil até o final do ano. Aí ele pode ter um problema, tá? Porque aí vai ter que ter um pagamento diferencial de alíquota de imposto, que eu também não vou entrar no mérito da questão. Se a pessoa está numa condição dessa, o ideal é procurar um contador. E aí, provavelmente, ela precisa sair do MEI e ir para o Simples, tá? Caso ela fature, por exemplo, 10 mil, por exemplo, no começo de setembro, e aí fique 2, 3 meses sem faturar, né? Aí, em dezembro, dá mais uma porrada lá de 10, 20 mil reais. No final das contas, ela faturou 30 mil no ano, né? E aí, no ano seguinte, ela pode ir lá e fazer a declaração. Ela não vai ter nenhum problema, porque quando fechou o ano, ela não alcançou, não ultrapassou 60 mil, tá? E aí ela vai, o ano seguinte, 2018, o limite aumenta, vai para 6 mil, se eu não me engano, 6.200 e pouco, né? O valor mensal. E aí ela pode tocar a vida dela enquanto ela tiver nessa faixa de faturamento, né? Então, uma pessoa lá que tem uma renda, ela passou dos 2 mil, abre o MEI, aí ela começa, ela vai o próximo limite dela é até 5 mil reais, tá? Se ela passar dos 5 mil, ela tem que tomar cuidado para que essa soma desses 5 mil reais ao longo do ano, né? Sei lá, um mês ela fatura 7, outro fatura 4, aí vai lá faturar 8, depois fatura 6, e vai indo. Então, ela tem que tomar cuidado para que no final do ano não passe dos 60 mil, tá? Caso isso aconteça, aí ela vai ser obrigada a ir para o regime do Simples Puro, tá? É um regime ainda simplificado para você pagar impostos, tá? Só que exige que você contrate um contador. Por quê? Porque esse sistema do Simples Puro não é simplesmente o Simples em si. Ele tem outras obrigações
porque a sua empresa ela passa a ser uma empresa um pouco mais robusta. Ela não é uma empresa simplificada. Ela vai continuar na mesma estrutura jurídica que eu comentei lá, você ainda é um empresário individual, né? Você tem algumas exposições aí com relação a questões jurídicas, mas você já começa a ter alguns outros limites de faturamento, né? Então, para a empresa permanecer no Simples, ela tem que ter um faturamento nos últimos 12 meses de até 3 milhões e 600 mil reais, até o final de 2017. Depois esse valor muda, eu só não lembro qual o valor, mas eu posso consultar daqui a pouco aqui e falo para vocês. Então, se ela faturar até 3 milhões e 600 mil no ano, ela pode estar ainda enquadrada no Simples Nacional. O problema disso é que quando você vai chegando nessa faixa, você já tem que, dependendo do seu negócio, você já tem que começar a pensar se vale a pena ficar no Simples ainda, apesar de ele ser um sistema simplificado, comparado ao lucro presumido, que foi aquele regime que eu falei que vai até 72 milhões de faturamento, tá? Só que o Simples, ele é um sistema traiçoeiro, porque ele não é um sistema que ele considera o faturamento do ano, sempre os últimos 12 meses. E se você acabou de abrir a sua empresa e já colocou nesse sistema porque por algum motivo ou outro você fatura mais do que 5 mil reais por mês, né? Ou você já tem um negócio estabelecido e falou, ó, agora eu vou abrir o meu CNPJ, eu vou formalizar o meu negócio, você não pode dar uma estilingada de cara no Simples Nacional. Você precisa aí pedir ajuda para o seu contador, claro, para ir equilibrando o faturamento. Porque se você falar, não, vou faturar 10 mil, 20 mil de cara, no primeiro ano do Simples Nacional, existe um negócio lá que chama proporcionalidade de faturamento, né? O que significa isso? O sistema do Simples Nacional, ele exige que antes de você começar a comunicar para ele quanto você está faturando por mês, você informe quanto você faturou nos últimos 12 meses. Se você não tem esse histórico de faturamento, no caso de uma empresa nova, ele faz um cálculo de proporção. Então, por exemplo, você faturar 20 mil no ano, ou 20 mil no primeiro mês, né? Você dá uma sorte aí, você tem um negócio estabelecido e falou, não, vou passar de fase depois dessa conversa de hoje, né? Vai lá, contrata o contador abre a empresa para você e aí você entra no Simples. Aí você fatura de cara 20 mil. A própria sistemática do sistema do Simples vai falar o seguinte, ele vai falar assim, ó, bom, primeiro mês você está faturando, você já faturou 20 mil? Então, beleza. Então, ele vai pegar 20 mil vezes o número, vai somar o número de meses, todos os faturamentos que você teve desde que você abriu a empresa, isso nos primeiros 12 meses. Deixa eu só desbloquear o computador aqui para ver vocês. Vai somar, então, por exemplo, primeiro mês você faturou 20, segundo mês você faturou 50 mil, tá? Então, ele vai somar, para fazer o cálculo do imposto, ele soma o primeiro mês mais o segundo mês de faturamento, né? Então, vai dar 70 mil, vai dividir por 2, vai dar 35, e depois vai pegar esses 35 e multiplicar por 12. O resultado que der, provavelmente, não vai ser um faturamento baixo, né, para uma empresa que está começando, vai te colocar numa faixa de que não é o pagamento de impostos menor, né? Você já vai começar pagando 10, 12% de imposto nesse cenário, tá? Então, precisa tomar muito cuidado, não dá para fazer isso sozinho. Se você não tem habilidade ou não sabe ler a lei ou entender como que funciona isso, o ideal é que você consulte um contador para ele te ajudar se você está nessa fase. Voltando para o começo, se você está nos 1900, passou disso, você vai para o MEI, né? O sistema que a gente consegue abrir pela internet, eu acho que a gente vai conseguir. Não vai conseguir, né, David? Mostrar aqui vamos mostrar sim agora. Isso. A gente vai entrar no sistema aqui, vai fazer uma simulação de como faz a abertura do MEI, e aí você vai abrir o MEI. Aí você vai pagar as taxas lá mensais, por ano lá, que é em torno de 50, 60 reais por mês, né? Se você passou dos 5 mil, você vai procurar um contador, né? Você vai ter a sua honra intacta, né? Você vai falar a verdade, né? Vai lá, estou faturando mais, vou precisar do contador, vai passar de fase, né? Para ir para outro estágio. E aí você vai para o Simples Nacional. E aí lá, o pagamento de impostos é pelo faturamento, não é mais um valor fixo. No MEI, se você faturar ou não faturar, você tem a taxa para pagar por mês lá. Que é uma taxinha de 50 reais, quase uma taxa simbólica, né? 50 reais. Existe um benefício, assim, que para as pessoas que ainda estão no começo de construir um negócio, é bom. É um benefício que é bom.
que ela começa a pagar esse valor dessa taxa como se fosse o pagamento do imposto do INSS lá para fins de aposentadoria. Sim. Basicamente é o valor do imposto. Isso, exatamente. E aí, R$1 acho que é para o ICMS, que é um outro imposto, e 5 para o ISS, enfim. Dependendo do negócio, né? Então, talvez para essa pessoa que está começando agora, ela não tenha nada, né? Então, para ela, isso é ótimo, porque ela já vai passar a ter alguma coisa, né? Aí você vai me perguntar, mas isso é bom? Informalidade. Você vai me perguntar, isso é bom? Eu falo, não, não é bom, né? Então, assim, para quem não tem nada, é ótimo, porque se acontece alguma coisa, a pessoa fica doente, por exemplo, olha só, um caso que me aconteceu com um cliente. Ele é coach, e aí ele acabou sofrendo um acidente. Um acidente, tipo... Ele acabou pulando de uma altura que ele não deveria pular, né? Sabe criança, quando vai pular do muro? Ele fez besteira, né? E o que aconteceu? Ele quebrou os 2 tornozelos nessa brincadeira. Ele tinha o MEI, pagou lá, e aí ele passou a ter direito a pedir lá um auxílio do governo, enquanto ele está no período de recuperação, né? Aí você vai falar, nossa, mas ele vai conseguir pagar as contas dele? Não vai, mas é uma ajuda, já é alguma coisa. Né? Melhor que nada. Melhor do que nada. Agora, o problema é o cara confiar nisso cegamente, achar que ele vai se aposentar no final da vida dele com isso. Isso é mentira. Ilusão, isso é uma ilusão. Ilusão. Bom, o MEI, como que funciona? Ele permite que você tenha um CNPJ, né, regulariza a situação em questão de minutos, né? A própria pessoa pode fazer isso, né? Os pré-requisitos é que ela tenha o RG na mão, RG, o CPF, ela saiba a data de nascimento dela, né? Aí ela pode colar do RG se ela não souber. Tenha ou o título de eleitor na mão ou o número do recibo da declaração do imposto de renda, tá? Comprovante de endereço, né? E acho que é isso. Esses documentos você não precisa mandar para ninguém, você não precisa digitalizar e mandar para o governo. Você só precisa ter os números, as informações. E aí você vai entrar no sistema que eu vou mostrar agora. Você vai preencher os dados, ele vai te abrir um formulário, você vai preencher, vai te perguntar se você tem certeza que é aquilo que você quer, e depois que você der ok lá, o CNPJ está aberto, tá? O sistema que a gente vai... o procedimento que eu vou realizar aqui, eu vou chegar até um passo antes de concretizar o processo. Porque se eu concretizar aqui, eu vou causar problemas para alguém. Tá? Então, a gente vai fazer o processo passo a passo, e aí acho que vai ficar claro aí na hora que a gente começar a fazer. Beleza? Tá tudo certo aí, né? Tá. Então, primeiro passo aqui é você entrar nesse endereço aqui. Tá? Deixa eu só ver aqui qual que é o... portaldoempreendedor.gov.br. Dá para ver aí? Deixa eu ver aqui, acho que essa parte aqui não vai dar para ver. Deixa eu ver aqui se eu abro o chat de novo aqui, peraí. Não, tá tranquilo, já tô com ele aqui já. Já tinha pego antes aqui. Você mandou aí, ó, esse link aí. Legal. Uma coisa que eu já vi acontecer é o seguinte, tem algumas empresas, eu gosto de falar que elas agem de má fé, né? Não vou falar que eles são canalhas do mal, nada disso. Eles agem de má fé. O que eles fazem? Eles criam sites alternativos, acabam, às vezes, coletando dados de pessoas, até mesmo depois que você registra uma empresa, tá? Porque toda vez que uma empresa é aberta no Brasil... Existe um órgão em cada estado que é responsável por controlar as empresas, que ela chama junta comercial, tá? A junta comercial, ela é obrigada a publicar, né, manter esses dados públicos de toda empresa que é aberta, ela tem que dar publicidade do que aconteceu através de um jornal que chama Diário Oficial, tá? Para as pessoas mais novas, né, talvez elas nem saibam que seja isso, né? Espero que também que nunca precisem saber, que é um negócio meio escroto, assim, né? Tipo um jornal, tem um monte de texto lá, preto e branco o jornal, e, cara, tem um monte de coisa lá, um negócio surreal, assim, não tem como você fazer uma pesquisa lá, né? Hoje, o negócio já está digitalizado,
Mas aí o que acontece? Essas pessoas que agem de má fé, elas têm alguns robôs técnicos, né? Desenvolvem um software, e o software vai lendo as páginas do Diário Oficial, capturando dados lá, tipo o CNPJ, o endereço da pessoa, o nome e tal. Depois começam a mandar correspondências de boleto bancário falando que você tem que pagar isso daqui. Então, nesse caso, minha sugestão é que você, sempre que tenha algo que chegue na sua casa depois que você abriu um CNPJ, né, ou até mesmo antes de abrir o MEI, que você consulte alguém de confiança, um contador, um advogado, porque isso tem aos montes, né? Pessoas mandando boleto para casa das pessoas. Tem gente que é desesperada por pagar boleto. Eu nunca vi assim. Chegou um boleto, a pessoa paga, ela não sabe nem o que é, né? Aí você vai falar, não, é mentira. Eu falei, é verdade, cara. Eu também não acreditava, achava que isso não existia, mas existe. As pessoas vão lá e pagam boleto, ela não sabe o que é, né? Então, assim, toda vez que... Quando a gente entrar aqui, eu vou explicar depois, mas tem alguns sites que eles se dizem o sistema que formaliza o MEI, e é mentira. O único sistema que formaliza o MEI é esse aqui. Esse sistema que eu estou agora aqui, com a tela aberta, é o sistema do governo, tá? Então, esse pode ver aqui, ó, que ele tem aqui um .gov.br, tá? Esse sistema é o sistema oficial para abrir o MEI. Então, só pede aí depois para sua audiência, David, tomar cuidado. Se for abrir MEI, é por esse caminho. Portaldoempreendedor.com.br, não. Não. Portal do MEI. PortaldoMEI.com.br, isso. Não sei o que, não. É só .gov.br. Só que não tem outro caminho. Se alguém falar, eu tenho... É mentira. Não tem. É esse aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá. Ó. Aí, o que a gente vai fazer? Tem aqui uma opção, que eu acho que é aqui, ó. Falei aqui, né? Olha lá, formalize. Formalize esse aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Não vai dar, deixa eu ver aqui. Beleza, mas dá para ver, tá legal. Isso aqui, né? Tá vendo? Então, esse aqui é o lugar que a pessoa tem que clicar. Aí, clicou formalize, ele vai vir para essa tela aqui. Como fazer formalização do bem. Tem a história triste aqui, tal, contando aqui as coisas que eu contei para vocês, né? Tem algumas orientações aqui para casos excepcionais ou casos específicos, tá? Mas o que interessa aqui é o seguinte. Deixa eu só ver aqui. Não, isso aqui é outra coisa. Então, tem essa imagem aqui, ó, que eu selecionei, que tá azul, ó, né? Nova inscrição, acesso. Vai clicar em cima desse negócio aqui, ó. Aí você clica, ele vai abrir outra página. Beleza? Legal. Show de bola? Então, agora é o momento da pessoa pegar, separar os documentos lá, né? Pôr na mesa ali, tal, bonitinho. Pega um cafezinho, se for o caso. E aí agora ela vai começar a abrir o MEI, de fato, tá? Então, primeira coisa é o CPF. A gente pode pedir, como que as pessoas falam? Segredo de informação sobre os dados que eu vou colocar na tela aqui, tá? Esses dados são de pessoas. Não vá usar isso de má fé. A gente confia que a audiência aqui que é qualificada nesse assunto, a gente não precisa também ficar reforçando isso, tá? Mas é o único jeito que a gente tem aqui de mostrar isso ao vivo, tá? E pegando os dados reais, né? Dados reais, aqui não tem churumela, não. Aqui é mão na massa. Certo? Lá. Então, aqui, ó, pegar o CPF, certo? E data de nascimento da pessoa aqui. Show de bola? Então, depois que eu cliquei no botão lá, prosseguir, ele vai me jogar para uma outra tela, tá? Essa outra tela, ela vai pedir duas informações. Ela tem dois casos que pode acontecer aqui. Ela pode pedir ou o número do recibo da última declaração do imposto de renda, ou, caso a pessoa não tenha entregue a declaração do imposto de renda, que eu acho que vai ser a maioria dos casos, ela vai pedir o número do título de eleitor. Joia? Perfeito. Então, a gente vai pegar aqui o número do título de eleitor. Por aqui. E aí tem aqui o campo chato aqui, que tem que digitar aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Então, a gente prossegue.
E aí o que acontece? Ó, tá, traz os dados aqui da pessoa, né? José, tal. E aí, aqui começa a jornada, né? Talvez aqui é onde a pessoa tenha, acho que um pouco de receio, né? Fique com medo de falar, puta, mas será que eu vou conseguir e tal? Vamos conseguir, hoje não tem jeito. Ou consegue ou não consegue, tá? Então, o que vai precisar? O número da identidade é o RG da pessoa, tá? Aí tem aqui órgão emissor, né? Eu acabei fechando essas informações aqui. Eu vou ver se eu consigo preencher aqui de outro jeito, e aí a gente avança, tá? Então, tem aqui, ó, o número da identidade, o RG, que ela tem que preencher, órgão emissor. O órgão emissor, caso a pessoa use o RG, o registro geral, cara, só tem um órgão que emite esse negócio. É a Secretaria de Segurança Pública, tá? Então, quando é o RG, que é aquele documento verde, que tem a foto e o dedão lá, de um lado, e os dados do outro, a gente vai colocar, tipo, aqui, ó, deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês verem. Tá bom aí de ver? Tá legal. Legal, né? Então, aqui, vai colocar aqui, SSP. É isso que vai colocar aqui, beleza? Aí vai colocar o estado da emissão do RG aqui, no meu caso aqui é São Paulo, certo? E aí aqui eu vou colocar aqui, né, o telefone, certo? Aqui, infelizmente, ele só aceita o telefone fixo, não aceita o telefone celular, tá? Aí qual a estratégia que eu uso para burlar isso? Não é burlar, né? Tipo, eles não deram opção, então, né? Qualquer opção serve. Então eu pego, tiro o 9. Aqui em São Paulo a gente tem o 9 na frente do celular, né? Tem alguns estados que eu sei que não tem, mas aqui a gente tem o 9 na frente. Aí eu pego, tiro o 9 e coloco o meu celular normal. Beleza? Esse número de telefone ele vai lá pro cartão do CNPJ. Depois posso mostrar um depois aí para vocês, tá? Aí põe o e-mail, o nome fantasia. Eu já vou entrar nesse mérito da questão, tá? Antes disso, é assim, todos os campos que tem a estrelinha, o asterisco na frente, eles são obrigatórios, senão não consegue passar para o próximo passo. Então, obrigatoriamente tem que preencher, tá bom? Ótimo. Então, vai preencher a identidade aqui, ó. Vou preencher a identidade aqui falsa, tá? Não façam isso, preencham com os dados originais. Deixa eu ver aqui, tal. Vou tracer aqui. Aí o e-mail aqui a gente vai colocar aquele ABC ou arroba teste, né? Clássico, certo? Aí a gente vai entrar aqui no mérito do nome fantasia, tá? O que é o nome fantasia para a Receita Federal? É um nome que você vai usar que é o nome do seu negócio, tá? Então, eu vou entrar aqui numa questão que a gente não estava previsto de falar, mas eu acho que é importante. As pessoas confundem isso. Existem 2 nomes de um negócio, de uma empresa, né? O primeiro nome é o nome fantasia. Desculpa. O primeiro nome é o nome que a gente chama de razão social, tá? Fazendo uma analogia com o mundo real, é como se fosse o nome que vai na certidão de nascimento da pessoa, tá? Então, a pessoa, ela tem lá a certidão de nascimento, então, na certidão de nascimento, para a empresa, chama razão social, tá? Lá está o nome completo na certidão de nascimento, para a empresa é razão social. O nome fantasia é como se fosse um apelido, né? Então, por exemplo, você pode chegar lá, o cara lá, o apelido dele é Formiga, cabeludo, miojo, sei lá eu o que é, né? Então, esse aí é o nome fantasia da pessoa. No caso da empresa, chama nome fantasia, tá? Aí você vai falar, nossa, mas eu não tenho marca registrada, que não sei o que, tal. Você nem precisa se preocupar com isso nesse momento, né? Nome fantasia é um nome que eu sugiro que a pessoa coloque no cartão do CNPJ depois que ela entre com um processo de registro no INPI. Tá? Não é mérito dessa discussão, né? É uma coisa também, é um desafio que a gente pode lançar aí, David, para as pessoas. Legal. Que é um negócio de passar de fase. Quando que eu vou registrar uma marca? Né? Por que eu escalo um negócio? Como eu escalo um negócio? Tem que ter marca, tem que ter uma série de coisas, né? O nome fantasia é como se fosse a marca do negócio, porque o negócio ele pode chamar lá José Joaquim da Silva, negócios digitais ou internet marketing, seja lá o que for, né? E o nome fantasia, ele dá o nome lá de, sei lá, alcance
alcance limitado, sei lá, pode dar o nome do produto dele, enfim, né? Pode fazer várias coisas. Então, esse nome fantasia você pode deixar em branco, tá? Se for o caso aqui. Acho que é o estágio que todo mundo está. Caso você já tenha uma marca tal, pode colocar aqui. Depois é fácil de mudar também. Aqui é o capital social, né? Capital social, o que que é? O capital social é aquele assunto que eu comentei lá atrás, da responsabilidade de a pessoa estar pagando por um dolo, algo que ela cometeu para outras pessoas, né? Tipo, causou um transtorno para alguém. Alguém aciona ela na justiça. Se ela tiver a intenção de fazer aquilo, ela vai responder sem limitação. Vai pagar o que a pessoa for condenada a pagar. Caso seja identificado que ela não tem, como se diz, não teve intenção de causar aquele dano para a pessoa, aquele problema, então o capital social meio que bloqueia esse CD. Então, por exemplo, ela está obrigada a pagar 14 mil reais para outra pessoa, né? Só que o capital dela é de 5 mil reais, né? Foi provado que ela não teve intenção de fazer aquilo, então o juiz vai falar, ó, ela infelizmente só vai poder pagar 5 mil reais. Beleza? Então, acho que agora ficou claro, assim, aquela questão daquele primeiro assunto lá atrás. Beleza? Só que, como o MEI abre como empresa individual, que é aquele primeiro cenário, não existe limitação de responsabilidade para esse tipo jurídico, tá? Então, aqui, eu geralmente costumo colocar R$1, R$100, depende do banco, depende do relacionamento que você tem com o fornecedor, essas coisas. Para um negócio digital, se você colocar R$1 aqui, passa, certo? Porque aqui não tem nenhum tipo de grande responsabilidade que vai causar transtorno para alguém, tá? Então, R$1 é suficiente. Se você achar confortável colocar R$1.000 aí também, não tem nenhum problema, tá? E aí, agora vem, né, o ponto-chave aqui, que as pessoas têm dúvida, né? Ah, mas qual a ocupação? Qual o código de atividade que eu coloco? Sei o que, tal. Então, o MEI, quando a gente está abrindo o MEI, ele é diferente de uma empresa normal. Quando você vai abrir uma empresa comum, né, sem ser o MEI, que a gente vai usar um outro sistema para abrir empresa, que não é esse, a gente informa diretamente o número da atividade econômica da empresa, né, que é o número que é conhecido como CNAE. Esse número CNAE, quem dá é o IBGE, né, o órgão lá que mede, ou faz aquele negócio lá, como chama, o censo, né, a cada 10 anos. Então, é o IBGE que fornece esse tipo de informação, né, a cada tempo lá eles estão revisando isso. Só que, para esse caso específico, o MEI tem algumas restrições, tem algumas atividades que não podem ser MEI, né? Então, por exemplo, eu quero abrir uma empresa de consultoria. Esquece, não tem MEI. Por quê? O MEI ele foi aberto com o objetivo de atender aquelas pessoas de bairro, pessoa que trabalha por conta lá, tudo mais. Mas a gente tem algumas alternativas, né? Legalmente falando, que a gente vai tentar adequar para um negócio digital, né? Então, por exemplo, eu tenho uma lista aqui de algumas atividades que eu pesquisei já há algum tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, qual uma das atividades que pode ser escolhida por MEI aqui, promotor de vendas. Então, assim, ó, uma empresa normal, você vai pelo código, né? O MEI, você meio que precisa dar uma olhada aqui e ler, né? Você vai até se familiarizando aí com as listas das atividades, você vai ver que são atividades de bairro, né? Tipo, ó, comerciante de bicicleta. O que mais aqui? Eu quero ver, tem umas atividades interessantes aqui, ó. Compoteiro, né? Aquele pessoal que faz doce de pote, né? Compota, que chama aqui, eu acho. O que mais? Costureiro de roupa, né? Não vai ter lá na Avenida Paulista o costureiro, né? Mas no bairro tem. Então, né? Então, tem várias aqui. Vamos lá. Então, primeira atividade que o cara pode escolher. Promotor, deixa eu ver aqui se ele consegue me ajudar aqui. Opa, já deu aqui uma ajuda aqui, ó. Promotor de vendas, ó. Isso aqui é uma atividade que pode ser escolhida, tá? Aí o que acontece? O próprio sistema, ó, aqui embaixo, ele já traz automaticamente, ó. Ele faz uma conversão técnica do que é o nome oficial dessa atividade, entende? Então, aqui no CNAE, lá no código do IBGE, o código não sei o que aqui das quantas aqui, ó, 7319, com esse código aqui, ó, promoção de vendas, né? Então, é uma empresa que tem foco lá como atividade principal promover vendas.
Marketing digital, o que pode ser? No fim, o marketing digital, o que ele faz? Ele promove vendas diretas, né? Vai lá e fala assim, ó, a única coisa que difere é que ele faz isso através de um outro canal, que não é o 1 a 1, né? Ele faz isso através da internet. Mas, no fim, o objetivo dele é colocar pessoas na frente de uma oferta e aí a intenção dele é fazer com que a pessoa compre alguma coisa, né? Então, para isso, a gente tem promotor de vendas, operador de marketing direto, né? Para esse caso de marketing digital, os caras é focado em vender e tudo mais. Se é um caso de uma pessoa que faz produção de conteúdo, pode colocar aqui, por exemplo, editor de livro, né? Infelizmente, né, como é o governo que cuida desse negócio, né, o IBGE, os códigos que se tem lá, eles não são códigos que são atualizados a cada 2 meses, 3 meses, atualiza a cada 1, 2 anos. Pode ser, só para eu concluir, pode ser editor de livro, ó, vou colocar aqui, então, escolhi promotor de vendas, né, como uma atividade possível. Principal, essa é a principal, promotor de vendas é a principal. Tem alguma diferença em colocar a principal, secundária, isso tem alguma diferença? Funciona assim, ó, a principal é aquela que você recebe maior parte do faturamento do negócio. Legal. Certo? Então, por exemplo, a Dell Computadores, né? O que eles fazem? Eles vendem computadores e vendem serviço de instalação de computadores. Certo? Só que, se você procurar lá depois o CNPJ da Dell, provavelmente você vai ver lá que eles têm lá como KNAI principal a atividade de venda de computadores. E depois a atividade secundária é prestação de serviço, de manutenção de computador, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, a atividade principal é aquela que vem a maior renda do seu negócio. Aí vai falar, pô, mas é 70% da renda total. Isso é uma questão filosófica, né? Se for 70%, 60%, ou a atividade que você dedica mais tempo, é essa que é a principal, né? Para fins de imposto, de governo, para um negócio maior, aí a gente entra na questão filosófica, né? De 70% do faturamento da empresa vem dessa atividade, essa atividade tem mais tributação, aí a gente começa a entrar em outras questões. Mas para agora, o que a pessoa precisa para passar de fase, chegar no chefão lá e matar o chefão, é isso, certo? Saber isso. Beleza. Qual é o tempo que ela dedica mais numa atividade. Se for, sei lá, dedico 6 horas por dia durante 22 dias úteis do mês. Então, é essa a atividade principal dela, beleza? Legal. Show de bola? Essa é uma atividade. Outra atividade que pode ser escolhida, uma coisa que é importante. Tanto essa lista aqui, que está aqui, quanto esta lista aqui, elas são diferentes, tá? Essa primeira aqui, que sai o negocinho aqui, ela faz parte da atividade principal. E essa depois aqui de baixo é a atividade secundária, tá? Se a pessoa escolher uma atividade, ela pode depois escolher as outras como secundária. Ou depois ela pode mudar se ela quiser, né? Uma observação que eu acho que é importante é assim, esse sistema de abrir a empresa aqui que eu estou, ele funciona melhor no Google Chrome. Tá? Na hora que você estiver abrindo lá, vai pelo Google Chrome. O Firefox, que é um outro navegador, o Internet Explorer ou qualquer outro navegador que você escolha, o sistema, eu não sei qual motivo, ele não funciona muito bem, principalmente nesse estágio aqui. Porque você viu lá, eu escolhi uma atividade, ele automaticamente já preencheu aqui embaixo para mim, né? Já colocou Sim. aqui. Tem outros navegadores, quando você faz isso, ele não faz essa seleção. Aí você preenche tudo, chega no final, game over. Não tem meio. Dá um bug. Dá um bug. Aí o cara tem que voltar e refazer o processo. E aí ele fica puto também, não consegue e tal. Então, o ideal é que ele faça isso pelo Google Chrome, tá? Então, vamos lá, voltando aqui. Vou escolher as outras atividades como secundária. Tá. Depois, cada um escolhe e vê o que acha melhor. Pode colocar uma que já funciona. É obrigatório colocar secundária? Não. Obrigatoriamente preciso colocar todas essas atividades que você vai colocar aí? Não. Posso escolher uma? Pode. Mas e se eu deixar outra de lado? Não tem problema. Escolhe uma e avança. Beleza? Posso colocar digitador, tá?
Editor de livro. Ó, por exemplo, outra lista que pode ser usada, ó, editor de lista de dados, tá vendo? E outras informações. Isso aqui é uma outra atividade. Aquelas pessoas que fazem manutenção de lista de e-mail, né? Isso Sim. aqui é esse tipo de atividade, né? Tipo, Beleza? a gente tem aqui também, ó, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, é outra que, para quem dá cursos, né? Curso online, por exemplo. Vou chegar lá. Calma, coração. Estamos indo no alfabeto. No alfabeto, ó. Por exemplo, editor de livros, ó. Então, por exemplo, eu escolhi lá digitador, certo? E aí agora a próxima é editor de lista, né? Vou deixar essa aí. Próxima atividade aqui na minha lista é instrutor de cursos, que aí é essa que você falou aí, Dave. Instrutor, aqui, ó, instrutor de música, instrutor de cursos gerenciais. Beleza? Seguro o Ctrl, clico na atividade. Aí o próximo, depois ele vai converter, eu não sei se ele está convertendo aqui, deixa eu ver, acho que eu vou ter que acabar. Não, eu tenho uma coisa para fazer antes. Então, aí eu vou escolher a última atividade aqui, ó, operador de marketing direto. Então, vamos lá, ó, vamos escolher aqui, ó, operador. Aperta o Ctrl, segura e clica, beleza? Então, aí depois que eu escolhi todas as atividades que eu quero, uma, ou duas, ou três, ou 15, né, a pessoa que é mais, né, tá mais, né, na energia de ter 15 atividades, aí eu venho nesse botão aqui, ó. Tem que clicar aqui, senão não vai. Só clicar e selecionar não funciona. Tem que... Beleza. Vamos escolher uma só para a gente agilizar aí. Vamos lá, escolher uma só. Avança aqui, ó, editor de livros, tá vendo? Eu jogo pro lado aqui, aí ele traz aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele vai marcando ali as que tu selecionou. Eu vou colocar aquela instrutor lá de treinamento só para a gente ver aqui, ó. Instrutor de cursos gerenciais. Tá vendo? Aí, ó. Qual que é a pegadinha aqui? Que às vezes o cara acha que é uma atividade lá, ó, instrutor de curso gerencial, mas quando vem no KNAI, ó, ele vem com outra descrição, tá vendo? Isso que é importante. E aí as pessoas se confundem. Outra coisa que é preenchida automática é aqui, ó, a descrição do objeto, tá? Então, se estiver preenchendo tudo automático essa seção aqui, ó, né, KNAI principal, KNAI secundário, né, essa parte de baixo aqui, e a descrição do objeto, então significa que você vai conseguir concluir. Aí pode marcar aqui, ó, estabelecimento fixo e internet, tá? Forma de atuação. E aí aqui não tem erro, aqui já é o final, tá? É o basicão, o básico. Cadastro. Aí vai pegar lá a correspondência, colocar aqui, ó, sei lá, fala um CEP aí. 88 040 400, vamos ver. 040 400. Beleza. Ó, ele também vai preencher, deixa eu diminuir aqui, dá para ver, ó. Ele também vai preencher aqui, ó, com o endereço, colocar aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, né, endereço, põe o complemento, se for o caso. Ele permite que você escreva no campo, mas o ideal é você clicar nessas reticências que tem aqui, ó. Aí você vai clicar, ele vai tirar uma outra tela, e aí você vai selecionar, é andar, é apartamento, que não sei o que, tá? Senão você pode ter problema na hora de concluir o processo aqui, tá bom? Pegadinha. Aí, para economizar, pode falar que o endereço comercial é o mesmo do residencial, aí você já elimina os campos para preencher. Show? Legal. E aí, aqui você marca todas, ó. Declaração de desimpedimento, para falar que você não está sendo procurado pela justiça, né? Você não é um cara do mal. Declaração de opção pelo Simples Nacional, você fala que você está aceitando participar do Simples com a sua empresa, né? Aqui é o momento que você escolhe o sistema que você vai pagar os impostos, tá? Nesse sistema específico, talvez você não consiga avançar se você não marcar isso, tá? Mas aqui no fim das regras, na regra como regra geral, é isso que ele quer dizer aqui, tá? E a declaração que você vai ser uma microempresa, tá? Antes de entrar nesse assunto de microempresa, eu vou só preencher a parte de cima lá para eu ver se eu consigo ir para a próxima tela. Rapidinho aqui, ó. Tá. Aqui, tá. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se ele vai avançar aqui. Ó, capital social. Beleza? Então, aqui o e-mail, bc@bc.com. Agora a gente vai lá para o final.
frame aqui. Tem duas rolagens aqui, né? Tem essa de fora e tem a de dentro, tá? Então, beleza. Acabei o cadastro, vem aqui continuar, tá? Aí, esse daqui é o último estágio. Deixa eu vir para o tamanho. Não é necessário ler, tá? Só para mostrar aqui que tem uma tela, vocês conseguem ver aí? Sim. Tela para conferência de dados. Essa aqui ele está te perguntando se você tem certeza de que tudo que você fez é isso mesmo, tá? Se eu clicar em confirmar aqui, o MEI é aberto na hora. Beleza? Eu só não vou clicar aqui para não fazer, porque senão eu vou abrir a empresa para outra pessoa, tá bom? Então, deixa eu só cancelar aqui, porque essas coisas acontecem, né? Então, ele volta para a tela que eu cancelei. Então, assim, chegou nesse estágio, você já vai ter... Ele vai abrir uma tela para você... Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que eu tenho aqui um... Deixa eu só ver aqui... Vou voltar aqui rapidinho. Já volto a compartilhar aqui. Pera um pouco. Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que eu tenho aqui um documento que é o próximo estágio aqui, ó. Ótimo, achei. Já é o documento pronto, né? O CCMI. É o certificado de condição de MEI, né? Como se fosse o contrato social de uma empresa normal, tá? Então, como que funciona aqui? Vamos lá. Compartilhar aqui. Consegue ver aí? Certificado de condição de MEI. Sim. Certo? Isso aqui é de uma outra pessoa. Aí o que acontece? Tem os dados da pessoa aqui, capital social, CNPJ, e aí aqui, ó, logo vai vir, isso aqui vai vir na tela, a pessoa pode gerar um PDF ou imprimir, né? É importante ela fazer isso. E aí, nesse documento é que vai vir aqui o CNPJ e um outro documento que chama NIRI. Esse documento é o registro da junta comercial que fala, ó, a empresa foi registrada, ela existe agora. Aí você vai falar, duvido que registrou, só fez isso? Beleza, vamos lá. Ó. Aí você vai pegar, ó, vai copiar o CNPJ, né? Ctrl C. Aí vamos ver aqui no... Deixa eu pegar o bloco de notas aqui. Deixa eu dar uma limada aqui nos números. Eu costumo... Você tá vendo o bloco de notas aí, David, ou não? Só o PDF. Tá. Só o PDF. Então, eu costumo... Deixa eu ver aqui, ó. Eu costumo colocar... Eu colo no bloco de notas, né? Elimino os pontos, aquelas coisas lá. Eu vou colar aqui, daqui a pouco vocês vão ver o que eu tô fazendo aqui. Então, vamos lá. Aí, o que eu faço? Mas eu venho aqui, ó, avançado, né? Proceder com o site, tal. Aí ele vai me jogar nessa tela aqui, tá? Aí eu venho aqui e colo o CNPJ. Por que eu tirei os pontos lá e tudo mais? Porque na hora que eu entro aqui, ele não deixa eu colar, ou vai ficar faltando o número. Então... você tem dois caminhos, né? Copia daquela tela anterior do registro do MEI e cola aqui direto. Ou você imprime a tela, pega o documento da impressora, senta na sua mesa de novo, olha lá onde está o CNPJ e vai digitando aqui. 28, 52, tal. Certo? Vem aqui e digita aqui esse campo aqui, que é difícil de ler. Aqui, Y. E clique em consulta. Dá para ver aí, David? Tô vendo aí, dá para ver. Show de bola? Então, aqui, ó, digito o CNPJ, né? Vou digitando aqui os dados. Ele só cabe o número do CNPJ. Se você, por exemplo, ó, vou apagar o 9 aqui, ó, digitar um traço, ó, ele entra, tá vendo? Por isso que eu elimino lá os pontos na hora de copiar e colar. Mas, enfim. Então, cada um faz do seu jeito aí. Então, aí o que vai acontecer? Na hora que eu der o confirmar, ele vai me trazer o CNPJ que está dentro do cadastro da Receita Federal. Online. É isso que está lá. Então, significa que esta empresa está aberta e funcionando. Né? Se você pegar o CNPJ e mais o documento do emissão do MEI lá, você já consegue, como se diz, já consegue até abrir a conta no banco, se você precisar. Beleza? Show. Esse aplicativo, ele permite tanto você encontrar contadores que possam te ajudar, às vezes na sua cidade, né? Como também, eu acho que ele permite você abrir uma conta num aplicativo que chama conta.mob. Você abre uma conta bancária, você pode emitir boleto e tal. Cara, é um negócio fantástico. Se eu tivesse isso alguns anos atrás, eu acho que eu estava mais rico hoje, né? E eu acho que pode ajudar. É um aplicativo lá, você abre a conta e tal. É uma rede de contadores que eles se dispõem lá, se cadastram para ajudar as pessoas. E eles...
eles acham que na abertura da empresa, eles são obrigados a não cobrar, eles não podem cobrar. É uma requisito lá do Simples Nacional para permitir que os escritórios de contabilidade, lá tem umas questões tributárias envolvidas, mas eu acho que pode ajudar a sua audiência com isso aí, cara. Isso aí vai ajudar muito, vai ajudar eles a economizarem muitos reais. Baita dica, velho. Baita dica. Esse negócio de contadores do bem aí foi uma super dica, hein? Show mesmo. Então fica aí, ó, galera. Botei ali o link já no chat ali. É um aplicativo, né? Dá uma olhada no site aí, baixa o aplicativo aí, tem ali, ó. Suporte contábil é gratuito. A gente está na era da modernidade. Nossa, então, muito bom isso aí. Negócio digital, a gente tem que trabalhar com aplicativos móveis, coisa digital, e não tem essa de ficar, né, trabalhando com papel mais, né, cara? Não, chega. Chega de trabalhar com papel. Duas coisas que eu acho que é importante falar, David, que eu lembrei aqui, fechando o negócio do meio lá do ME, né? Algumas pessoas também confundem, né? O que é o ME, o que é o limitado, e fica confundindo, né? Então, o limitado eu já expliquei, é a estrutura da empresa, não tem nada a ver com o tamanho dela, né? Você pode ter uma limitada do tamanho da casca de amendoim, né? Pode ter uma limitada gigante também. Tudo vai depender do faturamento, de quantos funcionários você tem, enfim, né? Tem uma série de coisas. Agora, esta nomenclatura ME, ela tem uma outra conotação, ela tem um outro objetivo, né? Principalmente para empresas que estão no Simples Nacional, um dos pré-requisitos é que a empresa tenha um enquadramento de tamanho, tá? Para dizer assim, se ela é uma ME ou se ela é uma empresa, o que a gente chama a sigla EPP, né, que alguns negócios possuem, que é a empresa de pequeno porte, tá? Essa nomenclatura, que tem alguns nomes de CNPJ, ela só serve para dizer o tamanho do faturamento daquela empresa, tá? Só serve para isso. Ela não vai falar se você vai pagar mais ou menos impostos, tá? Só para dizer o seguinte, ME, faturamento até 360 mil no ano. Essa é a definição de ME para o governo, tá? Não é uma definição de pequena empresa, de definição de startup, de investimento, não. É uma definição governamental. O governo falou, ó, quando a empresa está enquadrada como ME, significa que ela fatura até 360 mil no ano, tá? E quando é visto EPP no nome da empresa, significa empresa de pequeno porte. E aí, essa empresa está perto do limite do Simples Nacional, que é 3 milhões e 600 mil reais em 12 meses. Tá? Então, é para isso que serve essa nomenclatura de ME e EPP. Não tem nada a ver com impostos. Tá? E um outro ponto que eu acho que é importante é assim, todo mundo está pensando em começar um negócio e tudo mais. Uma coisa que eu vejo acontecer, que é um grande desafio para as pessoas, e eu sei que no começo é difícil fazer isso, mas eu sei que depois, mesmo as pessoas faturando bem, elas acabam esquecendo um fundamento que é muito básico, né? Um fundamento que é de princípio, que as pessoas acabam misturando o dinheiro que vem da conta da empresa com as contas pessoais. Tá? Então, uma coisa que é importante que aí as pessoas que estão assistindo a gente entendam claro, começou a faturar, já começa a se educar para separar as coisas, né? Como que isso funciona? Funciona assim. Você começa definindo lá um prolabore para você, né? Então você coloca lá, fala assim, ó, cara, o meu salário para eu trabalhar nesse negócio vai ser, sei lá, no começo de, sei lá, um valor que seja o mínimo para a pessoa viver, né? Às vezes a pessoa está começando a faturar lá e não tem, né? Então o valor do faturamento direto é para pagar as despesas de vida da pessoa, né? Mas às vezes ela chega num nível que, pô, ela já está faturando 20, 30 mil e o cara está cometendo esses erros ainda, né? Então, o que ela precisa ter? Precisa ter lá a definição de quanto que ela vai querer, qual que é o salário dela, a remuneração por ela estar no negócio. E aí, como que ela tem vários jeitos de definir isso. Primeiro é a necessidade dela, né? Ó, cara, eu preciso de tanto para sobreviver ou para dedicar energia nesse negócio. Segundo ponto, ela pode comparar com o mercado. Fala assim, quanto que uma pessoa está ganhando?
que faz tudo isso que eu estou fazendo. Ah, a pessoa está ganhando isso. Então, beleza. Então, eu vou ter esse mesmo valor aqui de retirada. E pode ter outros valores também. A pessoa fala, não, cara, meu salário aqui é 10 mil reais, 20 mil reais. Ótimo. Só que o ponto é, defina isso e deixe isso fixo. E tudo que é conta pessoal, você pague pela sua conta bancária pessoal. Tudo que é despesa da empresa, você pague pelas despesas da empresa, tá? Por que isso é importante? Porque chega um momento, você não consegue ver se a empresa está dando lucro ou prejuízo. E aí, o que eu já vi, assim, milhares de casos, cara quebrar por causa disso, assim, um erro besta. O cara começa, a vida dele muda, ele começa a ter alguns luxos, extravagâncias, e ele começa a aumentar a despesa dele. Porque ele acha que a empresa é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Só que o objetivo de você ter um negócio é você criar algo que vá depois transcender ou deixar para os seus filhos. Você vai vender depois, vai virar uma franquia, não sei. Mas esse negócio precisa ser independente. E aí o que a pessoa faz? Começa a faturar, ela vai lá e começa, não, a empresa está faturando bem, então eu vou aumentar o meu padrão de vida. Né? E acompanhar o faturamento da empresa. Eu sinto lhe dizer, mas se você tem esse tipo de pensamento, você vai quebrar. Você vai quebrar. Porque a empresa ela precisa ter um fôlego ali para ela. É tipo uma criança. Ela está nascendo, ela precisa de acompanhamento, você precisa dar mamadeira para a criança, você precisa dar papinha na boca, depois você precisa ensinar ela a andar sozinha. E aí, se você fica fazendo essas extravagâncias, né, ou aproveitando luxos para a sua vida, sem pensar na empresa, você acaba mantendo ela como um bebê. E aí, o dia que você precisa abandonar a empresa, ou, por que a minha empresa só funciona quando eu estou lá? Porque ela ainda é um bebê, né? Você ainda mistura as coisas, você não trata a empresa com autonomia. Então, você já precisa começar esse processo de, vamos separar as coisas aqui, né? Uma coisa, outra coisa, né? Então, por exemplo, qual o comportamento padrão das pessoas? Vai lá, paga a escola do filho na conta da pessoa, da empresa, né? Não, agora eu mereço ter um carro melhor. Vou financiar um carro pela empresa. Mas é a empresa que precisa. Será que é a empresa que precisa ou é você que precisa? Né? Verdade. Outra coisa, vou aqui, cara, vou trocar os móveis da empresa. Vai ser top aqui, o escritório e tal. Seu negócio, ninguém visita você. Ninguém vai lá. Né? Então, você tem que avaliar se isso daí faz sentido para o negócio aumentar de tamanho, né? Ele alcançar outras pessoas ou faturar mais, ou se é um apego seu com algumas coisas, né? Então, essa é uma armadilha. E esse negócio, eu já vi empresa que estava com capital quase para abrir na bolsa, o cara voltar para trás, porque isso acontecia aí na empresa familiar, o sócio misturava as coisas lá, o cara perdeu um negócio da vida dele, né? Então, é mais comum que a gente imagina, né? Mais comum. Essas pessoas que a gente vê andando de carrão aí, cara, a gente nem sabe de onde vem essas coisas, né? Tem que tomar cuidado, tem que fazer realmente esse exercício de, desde o começo, já separar as despesas pessoais com as despesas da empresa, separa a conta corrente pessoa jurídica, pessoa física, né? Já sai fazendo um negócio já ajustadinho, bem organizado, né? Cuidando das despesas e finanças. Esse até para que a pessoa amadureça como empreendedor e depois como vira um empresário, né, que tenha sucesso. Isso com certeza já dá mais outra live aqui para a gente falar só sobre esse assunto e quem sabe vamos trazer também o Arcílio para falar sobre isso, porque essa parte de negócios e controle e educação financeira eu acho que é um dos males aí do nosso povo, até brasileiro não tem essa educação. Não tem essa educação. E quando fala em negócios, empreendimentos também, assim, a gente vê aí algumas bizarrices aí que acabam, como tu falou, aí, gerando precocemente empresas, né, grandes empresas com um potencial gigante quebrarem porque não sabem gerenciar o dinheiro, não sabem gerenciar, né, suas despesas, suas finanças e não cumprem aí com esse básico, vamos dizer assim, né, de quem quer ser realmente um empreendedor de sucesso.